Olá, terceira série, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula sobre embriologia, que está na frente 3 do Octa 1, página aí 791. O que é embriologia, né? Um dos processos mais impressionantes do reino animal é a formação de um indivíduo a partir de uma célula. A embriologia, então, é um ramo da biologia que vai estudar o desenvolvimento embrionário, desenvolvimento desse embrião a partir da fecundação. E o que é fecundação? Fecundação é iniciada quando existe a união dos gametas masculino e feminino. Os núcleos dos gametas unem-se, formando uma célula. Essa célula recebe o nome de zigoto. Esse zigoto, ele apresenta o dobro do número de cromossomos que existia em cada gameta, o dobro do número dos cromossomos do espermatozoide, o dobro do número do óvulo, ou seja, espermatozoide N, óvulo N, zigoto 2Ns. Os ovos ou zigoto, né, que vem depois, então presta atenção. Espermatozoide e óvulo. Uniu-se. Fecundação. Vai juntar, vai haver uma união, tá vendo? Dos núcleos. Vai gerar o zigoto. Esse zigoto também pode ser chamado de ovo. Esse ovo, ele pode ser classificado utilizando como critério a quantidade e a forma de distribuição de vitelo nessas células. E o que é vitelo, professora? Vitelo é uma substância nutritiva presente no ovo e que ajuda no desenvolvimento inicial do embrião. O vitelo pode estar distribuído por todo o ovo ou então concentrado em polos, como no exemplo aqui. Ó, nós temos o polo animal, que é aquele que estão presentes os núcleos, as organelas, e nós temos o polo vegetativo. Observa esse aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui de novo. Polo animal, polo vegetativo. No polo animal, nós vamos ter o núcleo e as organelas, e no polo vegetativo, nós vamos ter o vitelo, tá? A parte que vai nutrir esse ovo. Então, gente, esses ovos, né, que veio depois da fecundação, esse zigoto, ele pode ser classificado utilizando como critério a quantidade e a distribuição de vitelo que eles têm. Se tem muito, pouco vitelo e onde eles estão, tá? Como eu falei, como eu acabei de falar. Então, onde eles estão. Aí eu trouxe para vocês a classificação com outros nomes para vocês saberem que pode cair vários nomes diferentes no vestibular. Por exemplo, oligolécito, tá? Ele também pode ser chamado de isolécito. Então, ele está aqui para a gente. Isolécito. O que é esse oligolécito ou isolécito? Ainda pode ser chamado de alécito, tá? Quando ele não possui nenhum vitelo. Ele vai ser classificado junto com o oligolécito, ou alécito que não possui nenhum. Quando esse vitelo também, ele possui pouco vitelo, e esse vitelo está distribuído homogeneamente. Então, ele está distribuído por todo o ovo, tá? Onde a gente vai encontrar? Em mamíferos placetários e nos equinodermos, tá bom? Heterolécito, eu coloquei aí também, além de heterolécito, mesolécito, que é o que tem no nosso livro. Possui uma quantidade intermediária de vitelo, então não possui nem muita nem pouca, tá? Mas a maior parte do vitelo está no polo vegetativo. Quem vai ter? Anelídeo, molúsculos, anfíbios, tá? Vão se originar desse ovo, porque eles vão ter lá uma quantidade de vitelo até chegar à fase larval. Megalécito, também chamado heterolécito aqui, megalécito também chamado de telolécito. Megalécito ou heterolécito são ovos de peixes, de répteis, de aves, de mamíferos ovíparos que a gente tem, né? Ele possui uma grande quantidade de vitelo acumulado no polo vegetativo, é o ovo que a gente vai comer ali, o ovo da galinha, tá? E o centrolécito, por fim, ele tem nos aracnídeos, crustáceos, nos insetos, de um modo geral. O vitelo concentra-se na região central do ovo. Então, ele vai ter uma casca, o vitelo na região central e o núcleo, ok?
como está aí na imagem. Então, só para fixar aí, tá? Isolesto, a gente vai ter, também pode ser chamado de alesto ou oligolesto. Então, ele vai apresentar pouco vitelo distribuído de modo homogêneo. Então, a gente tem aí um núcleo na posição central, como está aqui, e os grãos de vitelo distribuídos de maneira homogênea dentro do ovo. Nós temos também o heterolesto, também chamado de mesolesto, tá? Ele vai ter uma quantidade intermediária de vitelo, mais que dos mamíferos, menos que das aves e dos répteis. Está distribuído de modo heterogêneo. O núcleo está no polo animal, na parte superior do ovo, se a gente colocar ele dessa maneira. E ele é dotado onde na parte superior tem pouco vitelo e a maior parte do vitelo está na parte oposta, chamado de polo vegetativo aí, como está na imagem. O megalesto, ou também chamado de telolesto, ele possui uma grande quantidade de vitelo acumulado na parte do citoplasma. O núcleo ocupa uma extremidade da célula no polo animal também. E esse ovo está presente em aves e répteis, tá bom? Além de molúsculos cefalópodes, como a lula e o polvo. Nós temos também o centrolesto, que tem o vitelo localizado ao redor do núcleo, certo? A periferia da célula não possui, a parte mais periférica da célula não possui vitelo, e esse tipo de ovo está presente em insetos e crustáceos. Então, nós falamos de tipos de ovos e nós vamos agora falar da clivagem, da segmentação. A segmentação pode ser de dois tipos, segmentação total e segmentação parcial. Vamos vê-la separadamente. Preste bastante atenção. Primeiro, vamos entender o que é blastômero. Ele é a estrutura que resulta da divisão do ovo fertilizado durante o desenvolvimento embrionário. Então, nós temos aí cada pedacinho desse aqui correspondendo a um blastômero, certo? A segmentação total, ela também pode ser chamada de holoblástica. Ocorre quando, em toda a extensão do ovo, acontece nos óvulos do tipo oligolesto e heterolesto. Então, a gente também chama de mesolesto. Pode ser igual ou desigual. Na igual, a segmentação total igual acontece quando os 8 primeiros blastômeros são do mesmo tamanho. Ocorre em alguns óvulos oligolesto. Na desigual, se na igual são todos do mesmo tamanho, vamos por lógica. Na desigual, a segmentação total acontece na maior parte dos óvulos oligolésticos e em todos os heterolésticos. Nesse tipo de segmentação, os micrômeros, que são blastômeros menores, ocorre com pouco vitelo, localizando-se no polo superior animal do óvulo, enquanto os macrômeros, ou seja, os blastômeros maiores, com mais vitelos, localizando-se no polo inferior e vegetal. Então, na holoblástica, vou pegar o pincel, na holoblástica, ou seja, total, holoblástico total é a mesma coisa, igual, nós temos os blastômeros do mesmo tamanho. Na holoblástica desigual, nós temos uma diferença dos blastômeros em micrômeros e macrômeros, onde os micrômeros vão acontecer com menos vitelo na parte superior, ou seja, no polo animal, e os macrômeros no polo vegetal, na parte inferior, com mais vitelos, eles são maiores, por isso são chamados de macrômeros, ok? Micrômeros, blastômeros menores, macrômeros, blastômeros maiores. Fechou? Nós também temos, então, a segmentação parcial. A segmentação parcial também pode ser chamada de meroblástica. Fica restrita às regiões onde não há muito acúmulo de vitelo. Acontece em óvulos do tipo telolestos, que a gente também chama de megalestos, e centrolestos,
pode ser discoidal ou superficial. Então, nós temos parcial, também recebe o nome de meroblástica. Ela pode ser discoidal ou meroblástica, ou seja, parcial superficial. Qual a diferença? Na discoidal, a segmentação, a clivagem, fica restrita ao disco germinativo, pequena área do polo animal ocupada pelo núcleo citoplasma. Então, fica na parte superior, no polo animal, dando origem a uma mórmula que a gente vai ver mais na frente, achatada. Ocorre em óvulos telolestos. Na superficial, acontece a divisão do núcleo central. Na superficial, acontece a divisão do núcleo central e dos núcleos formados migram para a periferia do ovo, formando uma camada celular ao redor do vitelo central, que nós vamos chamar, ao redor do vitelo central, que nós vamos chamar de blastoderma periférica. Ocorre, então, em óvulos da maioria dos artrópodes, tá? Então, nós vamos ter aí, na discoidal, formando o disco na parte, germinativa, e na superficial, acontecendo na parte de fora, tá? Na parte de fora aí, na parte periférica do ovo. Que cara é essa aí? Não me entendeu? Essa parte de segmentação de clivagem, ela é mais chatinha mesmo. Você tem que pegar seu livro, na página 793 tem esse resuminho aí. Mas enquanto eu estou falando, você fique com o livro, vai grifando, né? O que for mais importante aí, vai dando destaque nas coisas que eu vou falando, tá? Porque a gente vai entender muito mais resolvendo exercícios. Mas vamos para o resumo. Então, segmentação é o mesmo que clivagem, né? Essa divisão das células depois da fecundação no desenvolvimento embrionário. Pode ser de duas formas, total ou parcial. Sendo que a total pode ser de duas formas, igual ou desigual. E a parcial também pode ser de duas formas, discoidal ou superficial. A igual, então, aí, acontecendo no ovo oligolécito dos mamíferos, certo? A desigual, ou também chamada holoblástica, total holoblástica desigual, acontecendo nos anfíbios. A parcial, que vai receber também o nome de meroblástica discoidal, acontecendo nas aves e nos répteis no ovo megalécito. A parcial superficial, acontecendo no ovo centrolécito, no ovo dos insetos, tá? Então, esse diagrama traz para a gente aí o resumo dessa parte de segmentação. E esses nomes a gente vai aprendendo, resolvendo exercício, tá? Formação dos tecidos embrionários. Então, a gente tem aí a união do gameta masculino e feminino, dando origem à fecundação. Forma o zigoto, né, que é a união dos núcleos desse gameta e essa única célula. A partir daí, começam as segmentações, as clivagens. E a gente viu aí os tipos de clivagem, os tipos de segmentação. Aí, nós vamos passar para a próxima fase. Então, recapitulando, as células se formam a partir das divisões celulares, que nós chamamos de clivagem, as segmentações, são chamadas de blastômeros, cada pedacinho desse aí. Nessa fase, ocorre o aumento do número de células, tá? Então, vai aumentar o número de células, mas o volume total do embrião quase não aumenta. Por quê? As clivagens ocorrem de forma muito acelerada. Dessa forma, o embrião é um aglomerado de células e essa fase do desenvolvimento, que ele é um aglomerado de células, onde ele não aumentou de volume, só aumentou na quantidade de célula, recebe o nome de mórula. Mórula, tá? Na sequência, nós temos a bástula. A bástula é uma fase do desenvolvimento que ocorre após a mórula. Caracteriza-se por ter uma forma arredondada, tá? Com uma cavidade cheia de líquido, que nós damos o nome de bastocele. Então, essa cele, essa cavidade aqui, ela fica cheia de líquido, tá? Na etapa seguinte, que nós chamamos de gastrulação,
as células embrionárias continuam a multiplicação e começam a se organizar para a formação da gástula, tá? Nesta fase, começa a diferenciação celular, com a formação dos folhetos embrionários. Então, aqui nós vamos ter formados a ectoderme, a endoderme e a mesoderme, em alguns casos. Então, nós temos na gástula, a invaginação, a formação dos tecidos embrionários, certo? A ectoderme vai formar a epiderme, as unhas, os pelos, a córnea, a cartilagem, os ossos da face, os tecidos conjuntivos das glândulas salivares, lacrimais, timo, tireoide, hipófise, tá? Sistema nervoso, encéfalo, neurônios, entre outros. A endoderme vai formar pâncreas, sistema respiratório, exceto as cavidades nasais, tá? Vai formar os pulmões, fígado, epitélio da bexiga, urinária, dentre outros. A mesoderme, tá? Vai formar a derme da pele, os músculos, a cartilagem, os ossos, exceto os ossos da face, a óssea, os rins, o útero, o coração, o sangue, entre outros. Ao final da gastrulação, o embrião é chamado de gástrula, como eu coloquei aqui para vocês. Então, no final, temos aqui o embrião recebendo o nome de mórula, de bástula. Depois que terminou a gastrulação, ele recebe o nome, então, de gástrula. A última fase do desenvolvimento embrionário é a organogênese, tá? Onde ocorre a diferenciação dos tecidos e os órgãos. Então, aí, na organogênese, nós vamos ter a formação organogênese, a formação dos órgãos. O primeiro estágio dela é a neurulação, quando há a formação do tubo neural, que se diferenciará no sistema nervoso central. Durante a neurulação, o embrião recebe o nome de neurula, tá? Então, aqui a gente vai ter a neurula, essa diferenciação aí dos tecidos embrionários, tá? A formação do tubo neural, tá? E finalizando a fase de neurula. Agora é com você. Para a aula não ficar muito chata, eu fiz ela bem resumida para vocês terem uma noção total do que é embriologia. Eu sei que é uma aula que a maior parte dos alunos tem dificuldade por causa dos nomes, né? Das fases com vários nomes. E eu deixei para vocês como sugestão, para complementar o conteúdo, uma aula mais longa, mais detalhada do professor Samuel Cunha, que se encontra nesse endereço aí. Deixo para vocês também ainda os exercícios da página 796 e 797, os exercícios do para praticar. Na aula do professor Samuel, com esse quadro aí. Esse quadro eu gostaria que vocês colocassem no caderno, como se eu tivesse colocado ele lá na sala. Então, fica ele sendo o nosso resumo de embriologia. Assistam a aula, vocês vão gostar porque ela está mais detalhada, tá? E eu gostaria que qualquer dúvida vocês fizessem aqui nos comentários. Não esqueçam de deixar o nome de vocês com as iniciais do sobrenome aí também, para a gente fazer o controle da frequência. Por enquanto, eu fico por aqui. Até a nossa correção. Um beijo. Tô com saudade. Ninguém fala comigo nesses comentários. Estou achando isso estranho. Quero dúvidas. Quero um oi. Quero saber como vocês estão. Pode falar comigo também lá no Instagram de professor que eu fiz para vocês. @professora Suzane, ok? Beijo e até mais!